bem-vindos. Esse é um vídeo da nossa semana de oração da nossa igreja. Para quem está assistindo e começou a nos acompanhar agora, toda primeira semana do mês nós fazemos essa programação de uma semana de oração. E durante essa semana de oração nós oramos, claro, e também estudamos um livro da Bíblia. Mais recentemente nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, e aí devido a essas circunstâncias que não nos permite estar de forma presencial todos unidos, nós estamos gravando os vídeos e enviando para os nossos irmãos. E também lhe convido para que depois do vídeo ou antes do vídeo, você se reúna com a sua família e possa orar. Se você estiver sozinho também, que você possa orar onde você estiver, porque nós sabemos que temos diversos motivos para orar ao Senhor. O texto de hoje é em Eclesiastes 10, todo o capítulo de Eclesiastes 10 nós vamos estudar aqui. Como ele é muito extenso, de 1 a 20, nós vamos dividir em alguns blocos aqui para podermos entender esse texto de Eclesiastes. Eclesiastes 10, de 1 a 20, eu vou estar lendo aqui na Nova Versão Internacional, mas quem tiver com a sua versão pode acompanhar aí. Eu não vou focar aqui exatamente em cada texto, mas no tema geral de cada bloco desse, não em cada versículo, mas no tema geral do bloco, para não ficar muito extenso. De 1 a 4, ele começa falando assim, ó: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso, e mostra a todos que não passa de um tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Bem, nesse primeiro bloco aqui, ele faz uma introdução aqui sobre estar sempre em alerta, ter sempre um cuidado com a sua vida. Porque ele começa falando sobre uma simples atitude, uma simples ação. Ali ele colocou essa atitude ou ação errada como uma mosca morta produz mau cheiro para o perfume. Assim também um momento, um pouquinho de insensatez que você não esteja em alerta e tenha, pesa mais do que a sabedoria e a honra. E isso de fato é claro para a gente, né? Se você vê nos relacionamentos humanos, às vezes um erro, uma falha, nos cobra muito mais do que vários acertos. E por isso que o autor de Eclesiastes aqui está falando para a gente ficar atento, sempre alerta e com cuidado em cima das situações, para que a gente não seja tolo, como ele está falando aqui, e acabe se inclinando para o mal, que é o versículo 2. No versículo 3, ele está falando que o tolo anda pelo caminho e como ele está sempre desatento, ele não percebe que está fora do caminho e mostra a todos que ele não tem bom senso e que não passa de um tolo. E no último versículo, aí no 4, se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não deixe você tirar o foco de estar sempre cuidado com as suas ações, com as suas atitudes, né? Ou seja, não abandone o seu posto, porque essa tranquilidade, essa estabilidade e foco evita grandes erros. Bem, depois, do 5 ao 7, aqui o autor destina o seu alerta mais especificamente a governantes. Aí você pode me perguntar, tá, mas isso então não se aplica à minha vida? Aplica sim, porque de certa forma nós também somos governantes. Às vezes da nossa casa, às vezes de um determinado grupo, né, a gente administra. Muitos de nós somos líderes de algum grupo. Mas de qualquer forma, você tem a sua responsabilidade de governar e administrar a sua vida. Como bons mordomos de Cristo, de Deus,
aqui nessa terra, nós também administramos nossas famílias e nossas próprias vidas. Aqui o autor destina o seu alerta. Ele fala assim, ó, há outro mal que vi debaixo do sol. Em Eclesiastes ele fala várias vezes sobre isso, sobre a outro mal, a coisas que ele viu debaixo do sol. Então aqui ele está destacando isso aqui. Ele fala assim, há outro mal que vi debaixo do sol. Um erro cometido pelos que governam. Todos tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como servos. Ora, o versículo 6, que está falando, tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Esse ricos aqui não é rico de riqueza, de dinheiro, né? Porque não se contrapõe a tolo. Ou seja, se ele está contrapondo esse rico ao tolo, ele está falando de rico em sabedoria. E nesse ponto, aqui ele está alertando para que as pessoas, ao governarem, né, aos governantes, para que tenham bom senso em suas vidas, para que possam avaliar as pessoas de forma correta e dar o valor à pessoa de forma correta, valorizar aquilo que ela tem de bom e também verificar as suas dificuldades. E também, de certa forma, se cercar em sua vida de pessoas que lhe dê bons conselhos, de pessoas sábias. Porque se eu me coloco pessoas próximas de mim só por questões, a pessoa ela é legal, por isso eu vou colocá-la no cargo, que isso acontece muito hoje, né? Qualquer semelhança com a política é mera coincidência nesse texto, mas na verdade não é, mas que a gente possa olhar com outros olhos, né? Quem a gente está confiando, né? Aqui colocando cargos, mas quem que a gente está confiando nas nossas vidas? Na governança de nossa vida, em quem que a gente tem confiado? Será que está correto confiar nessa pessoa? Será que às vezes nós não estamos confiando mais em pessoas que são tolas e que estão fora das nossas vidas até? Às vezes nós damos mais valor àquilo que uma pessoa de fora diz do que a nossa própria família. E a gente deve estar sempre atento a isso. 8 a 10, ele vai falar com cuidado com as ações que nós temos, pois toda ação tem uma reação. E ele coloca assim, a partir do 8, quem cava um poço poderá cair nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha a lenha também se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. E aqui ele está falando para a gente ter cuidado com as nossas ações, né? Pois toda ação tem uma reação. E no último versículo, ele vai falar algo que é brilhante. Se a gente se esforça demais em algo que a gente está vendo que não está reagindo bem, que é ali se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, a gente tende a golpear com mais força, fazer aquilo mais intensamente, sem perceber que aquilo ali estava cego. E aí, às vezes, a sabedoria nos ensina a ter cuidado com essas ações para que a gente não haja da forma errada. Mais tarde, ali no texto, ele vai colocar uma coisa bem específica sobre isso. Você ter ações numa direção errada. De 11 a 14. Agora que ele falou com cuidado com as nossas ações, ele também vai falar de 11 a 14 do cuidado com a nossa fala. Com aquilo que a gente fala e para quem a gente fala, né? Ou com quem a gente está falando, da forma que está falando, com que intuito nós estamos falando. Diz assim a partir do 11. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar,
Ninguém sabe o que está para vir, de fato. Quem poderá dizer a outro o que lhe acontecerá depois, o que lhe acontecerá no futuro? E aqui ele começa a descrever esses cuidados com aquilo que a gente fala, com quem a gente fala, do modo da gente falar. O primeiro aí que eu quero destacar, eu acho, até chega a ser até engraçado, né? Porque o encantador vai ali falando ali, né? Tentando dar orientações, orientações não, encantar a cobra com suas palavras. E tem muita gente que acha que encanta as outras pessoas com a palavra, ou pode fazer manipular pessoas através das suas palavras. E aí que ele fala assim, ó, cuidado, porque a cobra é imprevisível, né? O encantador está ali tentando encantar a cobra ali com várias palavras de magia, qualquer coisa assim, mas antes dela ser encantada, ela pode acabar te mordendo. E aqui para as nossas vidas, a gente tem que ter cuidado com quem a gente está falando, como a gente está falando, com que intuito a gente está falando alguma coisa para alguém, para não cair nessas armadilhas da nossa vida e em tentações, em coisas erradas que acontecem à nossa volta. Para a gente ser sábio com as nossas palavras, né? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas as lábios do insensato acaba destruindo ele mesmo. As palavras voltam para a própria pessoa, né? No início as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. A gente tem visto, às vezes, tantas palavras de pessoas que às vezes fundamentam coisas sem sentido, sem argumento, com fundação nenhuma, né? Um argumento vazio e que são, de certa forma, tolice porque está falando sem fundamento. Então a gente tem que procurar sempre que a nossa fala tenha fundamentos reais, verdadeiros e principalmente pautados na Bíblia. De 15 a 17, ele vai falar, como eu falei lá atrás, para a gente não gastar a nossa energia com cuidado, para a gente não gastar as nossas energias em coisas erradas. O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa, diz assim o versículo 15. O 16. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre, ou seja, um rei verdadeiro, na verdade aqui, e cujos líderes comem no devido tempo, para recuperar as suas forças e não para embriagar-se. Bem, aqui ele está falando sobre esse gastar energia nas coisas certas. O tolo ali se cansa tanto no trabalho que ele não consegue nem achar o caminho de volta para a sua casa, que é o lugar de pouso dele. O lugar onde ele deveria estar ali para descansar e desfrutar com sua família. Ele trabalha tanto, o tolo, que não trabalha tanto e de forma errada, gastando sua energia às vezes em coisas erradas, que não consegue nem achar o caminho de casa. E aqui o jovem aqui, rei, gasta suas forças em festas, em banquetes. Às vezes logo de manhã, esse logo de manhã aqui é mais assim, ó, não está no tempo certo, de manhã não é a hora de fazer banquetes. Então está no momento errado. E aqui ele exalta, né, um rei verdadeiro, né, que come no devido tempo para recuperar as forças, ou seja, ele gastou as forças no tempo certo e agora está celebrando, né, em alguma festa, alguma coisa assim, no tempo correto para aquilo, porque ele gastou a energia dele no tempo certo. Agora, do 18 ao 19, ele vai falar sobre um outro cuidado aqui, para não cair na tentação do poder e dinheiro. Isso aqui tem muito a ver com os dias de hoje. É que é corrupção. Ele veio falando sobre o rei ali, e aqui ele fala assim, ó, por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, ou seja, aquele que não está preocupado com a sua casa, com o seu teto, acaba tendo goteiras em sua casa, fissuras em sua casa.
E aqui ele vai falar assim, ó, o banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre. Mas isso tudo se paga com dinheiro. E aqui ele faz esse contraponto justamente para a gente perceber o seguinte: ora, se um rei, igual tá falando lá, tem banquetes e logo de manhã, como disse ali, né, e se dá a essa diversão sem limites, e ao mesmo tempo ele fala assim, ó, tem preguiça que já está dando o telhado, já começa a envergar, ou seja, ele não está gastando suas energias na coisa certa e no tempo certo, e está gastando suas energias todo em festas, acaba que a sua casa começa a se desfazer, começa a ter goteiras. E como manter então a diversão e o vinho ali de alegria? Somente com dinheiro. Ora, se ele tem tanto ali no versículo 18, tanta preguiça assim, de onde está vindo esse dinheiro, né? Então, quando ele fala assim, tudo se paga com dinheiro, ele não está exaltando o valor que o dinheiro tem, né? O valor as coisas que o dinheiro pode oferecer. Mas não, ele está exaltando, ele diz assim, ó, como é que você vai pagar isso? O dinheiro compra isso. Então, essa aqui é a tentação do poder e do dinheiro, é porque muitas vezes o dinheiro acaba servindo para comprar a dignidade da pessoa, porque ela vê tudo se desfalecendo e aí às vezes o seu poder decaindo, sua autoridade decaindo, e ela cai na tentação do dinheiro para manter uma suposta alegria, uma suposta aparência de diversão, que é o versículo 19. E por último, para fechar, aqui ele fala sobre um rei verdadeiro. E aqui a gente tem que ter o cuidado para sempre respeitar e temer o verdadeiro rei, o verdadeiro rei. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico. Porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. E aqui, mais uma vez, esse rico aqui tem muito a ver com o sábio lá de trás, né? Com o rico em sabedoria, o rico em conhecimento. E aqui a gente tem que entender também que nesse período, muitas coisas do rei era visto como uma representação de Deus. E se você pega aqui, nem em pensamento insulte o rei, o verdadeiro rei, porque ele está falando o rei, ao contrário das outras passagens, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe aquele que tem todo conhecimento, que é rico em conhecimento. Eu poderia dizer aqui que ele está falando mais no sentido espiritual, principalmente porque ele coloca a ave do céu e seres alados. Então ele está falando algo no sentido mais espiritual. Então, para nós que temos o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dono de toda a ciência e de todo o conhecimento, que a gente possa ter sempre o cuidado de respeitar, temer, buscar esse Rei que é dono de todas as coisas e Senhor de todas as coisas. Que nós possamos aprender com esse texto e que todos tenhamos um restante de semana abençoado e na presença do nosso Deus.